Três dos principais exercícios para descomprimir, aliviar aquela sensação de pressão que você possa ter na sua coluna lombar. Se você tem histórico de hernia de disco, degeneração, qualquer tipo de lesão estrutural na coluna, esse vídeo vai te ajudar. Nele eu vou explicar para vocês como que você realmente sente dor, por que isso acontece, qual é o raciocínio que você tem que ter para poder conduzir o exercício certo e quais são os três principais exercícios, talvez os mais eficazes que eu posso indicar para você, que você vai ter segurança para executar em casa e ter bons resultados para começar o seu processo de terapia, de ajuda, para aliviar essa dor. Se você tem algum tipo de dor lombar por lesão estrutural na coluna, esse vídeo com certeza vai te ajudar. Vou explicar tudo sobre as lesões de coluna, beleza? Vamos comigo! O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, também sou osteopata e ortomolecular. Aqui no canal do YouTube eu falo muito sobre dor, exercício, lesão, como você melhorar essa qualidade de vida, falo da integração do corpo como um todo, né? Então como que outras estruturas do corpo vão gerar sintomatologia. E eu separei o tema do vídeo de hoje sobre dores na região lombar. Vocês podem imaginar quanto que esse vídeo pode levar aí, talvez mais de uma hora? Eu vou tentar fazer algo sucinto para vocês em 15 a 20 minutos, para vocês poderem entender e já praticar alguma coisa. No final do vídeo vai ter algum conteúdo, mas você precisa entender como direcionar esses exercícios, né? Muito na internet se fala, faz exercício tal para aliviar a coluna, para descomprimir a coluna, e a verdade é que não é tão simples, pois existe por trás dessa situação toda uma riqueza de detalhes no movimento que você precisa fazer e que talvez por a sua lesão vai de um jeito, para a lesão de outro vai de outro jeito. E se você não souber pelo menos essa diferenciaçãozinha mínima, você pode fazer um exercício que piore a sua coluna, tá bom? Eu separei para vocês então algumas coisinhas para ajudar no entendimento profissional assim, e eu acredito que algumas coisas que vocês precisam conhecer, tá? Eu não vou explicar a teoria muito profunda, mas eu acho que é interessante vocês fazerem esses pequenos ajustes. Antes da gente começar o conteúdo, só vou te pedir aquela gorjetinha simples de você dar um joinha no vídeo, curtir o vídeo porque ele vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas. Então se você, com calma, vai ali dar um joia, você consegue levar esse vídeo para outras pessoas e contribuir com a saúde delas também, tá? Se você não é inscrito no canal, tenha certeza que você vai receber semanalmente vídeos muito interessantes sobre dor, sobre exercício, sobre lesão, sobre como melhorar a sua qualidade de vida. Então aproveita, clica no botãozinho para se inscrever, ativa as notificações para você ser avisado quando chegar vídeos novos, tá bom? E vamos para o conteúdo, tá bom? A primeira coisa que eu pensei em selecionar para vocês, pessoal, é por que a gente sente dor, tá? Parece bizarro isso, mas por que nós sentimos dor? A dor é um mecanismo de equilíbrio, a dor é um mecanismo de aviso, a dor é uma forma com que o corpo tem para poder fazer uma organização em cima do que você tem. Eu vou fazer você entender, fica tranquilo. Imagine que você tem, então, voltando lá para a coluna, você tem lá uma hérnia bem grave, bem extrusa. A gente sabe que a hérnia, se ela for projetada muito para dentro do canal vertebral, lá onde tem a medula, lá onde tem os nervinhos, lá onde tem estruturas muito nobres do seu corpo, né? Se ela for projetada muito para dentro do canal, muito facilmente ela pode comprimir essas estruturas que são nobres e você perder a força das pernas. Se você parar e pensar, não é muito mais grave você perder as forças das pernas, por exemplo, ou de uma perna, ou perder o controle de um músculo, ou perder a sensibilidade de um músculo, do que sentir dor. Certo? Então a dor ela vem como um mecanismo de aviso, como um mecanismo de equilíbrio, como um mecanismo protetivo. Vocês vão entender, através dos exercícios que eu vou orientar, que existem situações, existem movimentos que você faz, que a sintomatologia que você tem não é necessariamente da compressão. É muito mais uma sintomatologia de proteção. A gente chama de espasmo protetor. Então, nem toda dor, principalmente nas hérnias de disco, ela é de fato ruim. Grifa isso para você. Nem toda dor, principalmente nas hérnias de disco, é sinal de realmente de lesão, é ruim, é algo que está machucando. Muitas vezes, se você conduzir da forma correta, é pelo contrário, é o sinal da cura, é o sinal do caminho certo, tá bom? E a gente sente dor justamente porque essas terminações nervosas, esses tecidos, eles estão aí como receptores para equilibrar a nossa função, tá bom? Eu não vou entrar em fisiologia porque eu acho que não é muito do interesse de vocês, então só para vocês entenderem ali, né? Como que a gente pode, através de alguns exercícios específicos, ajudar a aliviar as dores? Porque você que entrou nesse vídeo, você tem alguma dor de coluna, não importa qual, você tem alguma dor de coluna e você quer aliviar essa dor já para hoje, certo?
Só que você vai ver que não é assim. Não é um vídeo de 5 minutos que vai resolver seu problema. Não é necessariamente isso que você precisa. Você precisa entender um pouco mais do panorama geral das doenças, das disfunções, e aí você vai entender como aplicar o exercício para a sua lesão. Tá me entendendo? Isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Problemas que são comuns, como por exemplo, hérnias de disco, protusão discal, dor no nervo ciático, bico de papagaio, degeneração vertebral, osteófito marginal, sobrecarga ligamentar, desidratação do disco, e aí os níveis de hérnia, né, protusão, extrusão, são coisas que vão estar te incomodando. E você precisa entender quando que isso realmente é o problema e quando que isso na verdade é só o final do problema. Por quê, Murilo? Aqui um adendo rápido, tá, pessoal? Entenda que a maioria dessas alterações que eu citei, que são sim diagnóstico patológico, um diagnóstico que é formado muitas vezes pelo médico, elas não são de fato o começo do problema. E quando eu falo o problema, é a cascata que levou à sua dor. Então entenda, sua dor está aqui, a hérnia de disco está aqui e alguma coisa causou a hérnia de disco. Mesmo que a hérnia esteja comprimindo o nervo e gerando a sua dor, então a gente chama isso de dor neuropática, onde existe uma compressão real. Então mesmo que a hérnia esteja aqui, comprimindo e gerando a dor aqui, algo causou essa hérnia. E você precisa lá longe achar essa causa, corrigir essa cascata toda que vai até a hérnia, tratar a hérnia e aí sim você tem um bom resultado. Você está entendendo? Você começa lá onde iniciou o problema, trata todos os danos que vêm até próximo da hérnia, trata a hérnia e os danos que vão à sequência dela, que no caso é a compressão neural, tá bom? Isso seria um passo a passo organizado de tratamento, tá? Lembrando que o vídeo aqui vai ter o objetivo de aliviar você do ponto da hérnia para baixo, certo? Então você vai ter que entender e estudar todo esse processo prévio. Isso a gente pode conversar em outros vídeos e você pode também deixar as dúvidas aqui embaixo no comentário. Não esquece, curte o vídeo, compartilhe esse conteúdo com as outras pessoas, porque você está vendo que é algo diferenciado, algo que vai te ajudar, tá? E se inscreve no canal. Bom, tópicos que eu julguei importante colocar para vocês. Eu estou aqui com a minha colinha, vocês estão vendo que eu dou uma olhada, porque é um assunto bastante denso, então eu tive que organizar de uma forma legal para vocês entenderem. Primeira coisa, o processo de lesão, ou seja, como que você evolui com uma lesão vertebral. Vamos supor que você tem ali, vamos botar ali 20 anos de idade. Vamos fazer assim, calma que você tem 60, 70, você também vai se enquadrar no vídeo. Vamos supor que você tem 20 anos de idade e você seguiu uma vida saudável até ali. Seu disco intervertebral foi lá, fez uma ressonância e viu, tá incrível, tá com a cara de alguém de 10 anos, não de 20, né? De modo de dizer, ele está extremamente saudável. Como que ao passar dos anos ele vai ficando ruim num nível superior a outros discos, né? Por que eu digo superior? Porque você entende que não é toda pessoa de 70, 80 anos que tem dor lombar. Não é toda pessoa de 70, 80 anos que tem hérnia de disco. Então por que algumas pessoas têm com 20, 30, 35 e outras pessoas só vão ter com 70, 80, outras nem sequer vão ter? Eu estou falando da hérnia de disco especificamente. Dor lombar, pessoal, já é sabido que 85, 90% da população vai ter dor lombar. E é diferente. Vocês têm que entender que dor lombar é uma coisa, hérnia de disco é outra. Não necessariamente quem tem dor lombar tem hérnia de disco. E não necessariamente quem tem hérnia de disco, aquele é o motivo da dor lombar. Eu sei que é confuso para vocês, mas entenda que são coisas astronomicamente diferentes. Astronomicamente diferentes, tá? Mas vamos com a hérnia de disco pontualmente. Então, com 20 anos você tem uma hérnia de disco maravilhosa. E aí tá tudo certo, mas ao longo da sua vida ela vai degenerar. Por quê, Murilo? Pelo envelhecimento natural, certo? Mas vai degenerar de forma equilibrada. Todas as vértebras de forma muito equilibrada. Vamos dizer assim, 2% cada uma ao longo do ano. Daí depois de um tempo mais 2%. Modo de dizer, para você tentar entender. Por que em alguns níveis isso acontece mais? Lhe contaram que é por causa do seu trabalho, da sua postura, do sobrepeso, do porquê a lombar ela tem vértebras maiores, recebe maior carga, então é mais comum, que a lombar ela, por ela ser mais móvel, ela tem mais propensão, e isso tudo é uma baita de uma novela, uma mentira. Por que eu digo isso, Murilo? Pensa comigo, se na evolução humana a lombar já tem essa característica de ter segmentos maiores, é porque ela se adaptou a receber uma carga maior.
maior, por exemplo, que a cervical. Você entende que a cervical sustenta só a cabeça, a lombar sustenta o resto todo da coluna, para cima, óbvio, não as pernas, mas você entendeu? Mas isso é um processo natural de adaptabilidade. Então, quer dizer, se você fizer o cálculo por centímetro quadrado de carga, a cervical e a lombar têm a mesma carga. Como assim, Murilo? É a mesma carga, de acordo com o tamanho da vértebra, o tamanho da carga. É só isso. Então, não entenda, eu tenho sobrepeso, quer dizer que todo mundo que é o gordo tem degeneração discal, tem hernia de disco e tem dor? Isso não é verdade. Todo mundo que trabalha sentado tem hernia de disco? Isso não é verdade. Você vai numa empresa com 200 funcionários que trabalham sentados, talvez 10% vão ter hernia de disco com dor e outros 10% vão ter hernia de disco sem dor. É modo de dizer, vocês não vão ver um padrão baseado em ocupação. Repita para mim, o trabalho não causa lesão. O que causa lesão é o indivíduo mal adaptado ao trabalho. Vocês vão entender até o final do vídeo isso. O trabalho não causa lesão, o que causa lesão é o indivíduo mal adaptado ao trabalho. Vocês entenderam o contexto? É diferente, tá? Mas eu vou explicar para vocês como que esse disco ele vai evoluindo. Então, com 20 anos você tem um disco normal, e aí vamos criar algumas coisas que possam atrapalhar no seu processo. Vamos supor que com 20 anos você começou a ter hábitos alimentares muito ruins e você veio com uma inflamação ali em 5 anos, então até os 25 anos, uma inflamação crônica do intestino delgado. Primeiro problema. Vamos supor que com 23 anos de idade você teve um acidente, por exemplo, e caiu sentado na calçada e travou o sacro. O sacro é a base da coluna, é o quadril. Vamos supor que vamos botar ali com 27 anos, você teve uma rinite muito forte, porque como você comia mal, sua alimentação era ruim, seu sistema imune ficou ruim, e você teve uma rinite muito forte por 2 anos, e teve muita obstrução de via respiratória, chegou até a ficar com limitação respiratória de um lado só. Vamos supor também que você achou bacana e com 30 anos de idade foi lá e fez uma tatuagem na lombar. Ou melhor, vamos fazer uma tatuagem em outro lugar, uma tatuagem na coxa. Foram agressões que você foi somando, agressões de trauma, de inflamação de via respiratória e até mesmo cicatrizes, que a gente conta aí a tatuagem. Eu poderia ter feito um cenário mais caótico, mas vamos dizer que até os 30 anos você fez essa bagunça toda. Com 30 anos de idade, você ganha de presente dor lombar. Não é de presente, né, meu amigo? Você foi somando isso. E aí, com 30 anos, você vai lá, faz uma ressonância e constata que já existe uma degeneração do disco relativamente expressiva. Não existe nenhuma lesão grave a nível de ruptura. Então, você tem lá um pequeno abaulamento discal, uma pequena deformidade no disco. Você não tem protusão, você não tem extrusão, você não tem hérnia compressiva, nem sequestrada, nada. Você não tem nenhum nível grave ali, mas você tem dor lombar. Com 30 anos você tem dor lombar, você sente dor para se curvar, dor para estender, dor para ficar sentado, alivia em algumas posições, não alivia em outras, enfim, aquela bagunça toda. Você está me entendendo? Esse cenário ele aconteceu, ele já está ali. E você não sabe o que começou esse problema, você foi somando essas alterações que eu falei, o corpo foi se adaptando e aos 30 anos você entregou essa dor lombar. E aí você fez a ressonância e constatou apenas uma degeneração do disco, mas o teu profissional de saúde fala, olha, a degeneração que você tem está um pouquinho acelerada, como se você tivesse talvez 35, 38 anos de idade, mas não é o suficiente para a sua dor. Por quê? É aí que vem o detalhe, pessoal. No processo de lesão, você tem um disco normal numa fase da sua vida que ele está lindo, maravilhoso, geralmente por volta dos 20, 21 anos de idade, quando é a fase adulta. Mas há ressalvas. Eu já atendi vários clientes com 20, 21 anos com discos extremamente degenerados. Então há ressalva. Porque existem coisas que você pode ter causado lá com 1 ano de vida, 2 anos de vida. Eu falei no exemplo inicial, um rapaz de aproximadamente 20 anos, extremamente saudável, que só dos 20 aos 30, ou seja, em 10 anos, ele danificou com várias coisas o corpo dele, que sobrecarrega uma coluna. Eu vou explicar depois para vocês as conexões. Então esse disco que estava normal, ele exacerbou a degeneração. Agora existem pessoas, tá, gente, que com 40 anos, por exemplo, 40 anos, começaram com problemas com 1 ano de vida. E aí esse 1 ano de vida, somando esses vários problemas, levam a níveis de degeneração da região lombar ou de qualquer outra vértebra muito acelerado, entendeu? Levando então a um disco que já não é mais normal, para um disco um pouco abaulado, depois um pouquinho mais degenerado, depois a protusão, que daí já comprime um pouco a inervação, depois a extrusão,
que é a ruptura completa dessa hérnia de disco, né? E depois o sequestramento, que é quando esse fragmento da coluna ele cai para dentro do canal e se aloja lá. Às vezes não se aloja, precisa ser operado e aí é outra história. Tá? Por que eu explico isso para vocês de uma forma assim sucinta? Só para vocês entenderem que existem perfis diferentes, problemas diferentes, histórias diferentes e você precisa ir atrás da causa. Tá? Então esse rapaz que eu falei de 30 anos de idade, pode ser você, talvez a dor lombar dele, a dor lombar, seja por inflamação intestinal, a inflamação do intestino gerando dor lombar. Você vai perguntar, como, Murilo? Bom, é muito simples. O seu intestino delgado, pessoal, ele tem uma inervação, a gente diz de inervação autonômica, involuntária, que sai da região lombar, certo? Sai do finalzinho mais ou menos da coluna torácica, começo da região lombar, tá? Além do que a estabilização da musculatura da sua coluna, 80% dela é abdominal. Se você tem uma inflamação crônica do intestino, a estabilização, a segurança da sua lombar vai ser comprometida, certo? Se você tem um estoque, e essa é a causa dele, vamos supor que a causa primária dele seja a inflamação do intestino delgado. Eu só estou criando aqui para vocês um cenário mágico, né? Se essa é a causa dele, que outras coisas podem agravar? O trauma que ele teve no sacro, por exemplo. Se ele teve um trauma no sacro, muito provavelmente esse sacro vai inclinar para um lado e rodar para o outro. O sacro, pessoal, é a base da coluna. Então, se ele inclinou para um lado e rodou para o outro, por exemplo, a vértebra que está em cima dele vai trabalhar torta, para vocês entenderem, levando a uma hérnia de disco, por exemplo, para a esquerda. É um exemplo aqui em questão, para a esquerda, né? Ela fez isso aqui, inclinou, vai para a esquerda. Então, você tem que ir lá e corrigir esse trauma, você tem que ir lá e desinflamar esse intestino. A causa é o intestino, o agravante é o trauma. Vamos agora com a rinite. Vamos dizer que você teve lá a rinite crônica. Atrás do nariz, pessoal, lá dentro do crânio, existe um ponto de fixação de um tecido muito nobre, chamado de crista galli, e esse tecido chama-se saco dural, que sai de dentro do crânio, reveste toda a massa craniana, todo o encéfalo, desce pela coluna e vai até o cóccix. Então, esse saco dural, que está lá revestindo toda a massa craniana, se ele ficar tensionado lá no cóccix, ele também vai gerar tensão e vai agravar ou até mesmo brigar com essa rotação do sacro. Então pensa comigo, você tem um trauma, por exemplo, que inclina para a esquerda o sacro e você pode ter uma tensão vindo lá do crânio dura mater que faz o sentido oposto. Você entende que tudo isso são tecidos que vão brigar entre si e gerar dor lombar? Aqui eu estou usando a rinite como questão. Vamos agora então com uma tatuagem que você fez na coxa. Vamos dizer que você fez a tatuagem lá na parte anterior da perna, bem na coxa mesmo, uma tatuagem ali assim, tá? Poderia ser uma cicatriz de um trauma, também daria certo. Se essa tatuagem estiver ativa, e existe um teste que a gente faz na avaliação para isso, se ela estiver ativa, ela vai irritar, ela vai sensibilizar o nervo da coxa, que é o nervo femoral, e esse nervo sai da região lombar também, certo? E quando ele sai lá, essa informação ela vai e vem, vai e vem. Então você pode ter uma irritação, vamos falar assim, da tatuagem na coxa, gerando uma irritação na coluna. Esse fenômeno lá na coluna, chamado de facilitação medular, vai desligar, vai alterar todas as estruturas ali, entre elas os músculos bem pequenininhos que estabilizam a sua coluna. Então, se você somar essa novela toda, pessoal, que aconteceu somente dos 20 aos 30, você entende quanta coisa vai causar dor lombar para essa pessoa? Lembrando, causa é aquilo que é mais grave para aquele corpo. No caso aqui em questão, eu selecionei o intestino, poderia ser qualquer outro. É o mais grave. Os outros são agravantes, então você trata a causa, o paciente alivia a dor. Você trata os agravantes, a dor some. E ainda existem as sequelas, que é outra novela. Tá? E essas sequelas, pessoal, elas podem ser sequelas de movimento, sequelas funcionais, que a gente vai lá e corrige e restabelece, e sequelas estruturais. Quais são essas sequelas estruturais? Hérnia de disco, abaulamento discal, extrusão, protusão, osteópto marginal, bico de papagaio, tendinopatias locais, espessamento dos ligamentos entre uma vértebra e outra. Você está acompanhando comigo? A causa lá no começo, com 20 anos, foi o intestino. Lembra que eu expliquei no início do vídeo? Causa toda uma cascata lesional de problemas, o dano estrutural em questão, que pode ser a hérnia de disco, e aí se essa hérnia chegar no nível grave, que não foi o exemplo em questão, lembra que eu falei no início do vídeo, que esse rapaz de 30 anos fez a ressonância, o profissional de saúde falou que não é tão grave e que não é o suficiente para a dor dele. Mas poderia ser, Murilo? Poderia estar com uma extrusão enorme, comprimindo o nervo e gerando dor. Então nem todo mundo que tem dor lombar é por causa de uma hérnia de disco.
E nem todo mundo que tem hernia de disco tem dor lombar. Entendeu? É complexo, mas eu quero que você veja e reveja esse vídeo. Eu falei que eu ia levar um pouco mais de tempo, até vou levar mais de 20 minutos, para explicar o contexto inteiro para vocês, tá bom? Agora a gente vai entrar um pouquinho, pessoal, aí na questão, por exemplo, das compressões neurais, para vocês tentarem entender um pouquinho. Eu marquei algumas alterações aqui, mas não quero levar muito adiante. Eu quero que você entenda que não é do nada que o nervo é comprimido, que não é do nada que você vai ter aquele formigamento que vai atrás da perna, vai na panturrilha, lá na parte do dorso do pé, que você vai perder a força do pé, que você vai perder a sensibilidade do quarto e quinto dedo. Não é assim do nada. Existe uma cascata lesional, existe uma causa lá no seu passado, um monte de sequelas funcionais, um monte de agravantes no meio desse caminho, o dano estrutural da hérnia, então você teve lá a hérnia de disco, realmente compressiva, estruiu. Vamos pegar esse mesmo caso, com 30 anos. Com 30 anos ele tinha dor lombar, ele não tratou a causa dele. Ele foi lá, tentou aliviar com qualquer exercíciozinho bobo ou com qualquer terapia conservadora que não tem eficácia de fato, né? Lá com 30 anos. Com 40, pá, estourou a hérnia, estruiu, comprimiu a hérnia, ela entrou no canal, foi lá, fez a ressonância de novo, realmente não tem o que fazer, né? Teve a compressão, vamos supor até que vai ter que operar. Vamos criar um cenário catastrófico. Levou mais 10 anos para essa hérnia evoluir. Se ele tivesse tratado a causa, talvez não estaria assim. Mas enfim, aconteceu a hérnia. A hora que comprime essa inervação, você vai ter realmente a irradiação, o formigamento na perna, a queimação atrás da coxa, aquela sensação em linha, a gente chama de dor filiforme, porque ela segue uma linha, né, como se fosse um fio, né? Então, essa linha lá vai lá por trás da perna, vai na panturrilha, queima o dorso do pé, queima o pé, queima toda essa região. Então, você chegou nesse estágio catastrófico final, né? Independente de qual seja o tratamento, existe sim a compressão da inervação. E é fundamental que a gente comprima o quanto antes, tá? O quanto antes essa região, para você não ter danos estruturais mais graves, tá bom? Então, eu anotei apenas aqui que existe uma necessidade, em casos em que existe uma compressão verídica, de fazer a descompressão. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês 3 exercícios que vão ajudar para clientes que já têm um dano de estrutura na coluna, um abaulamento, uma protusão, até níveis leves de degeneração, ali assim, para ajudar a descomprimir, para tentar afastar o disco, né, o disco intervertebral, literalmente o disco intervertebral, da inervação e dos tecidos próximos à inervação. Não sei se vocês lembram, quando eu dei o exemplo da rinite, o saco dural, que é esse pacote que sai do crânio e vai até o cóccix, ele é o primeiro a sofrer o contato de uma hérnia de disco, antes mesmo até da inervação. Então, quando isso acontece, pessoal, esse tecido também precisa ser trabalhado, tá bom? E eu vou explicar para vocês no exercício esse detalhe, né? Bom, eu acho importante vocês entenderem esse raciocínio todo antes de a gente entrar nos exercícios, tá? Para vocês poderem conseguir fazer de fato uma recuperação, uma correção adequada dessa alteração, tá bom? Agora então nós vamos para os exercícios, serão 3 exercícios, eu vou mostrar para vocês como que isso tem que ser feito, tá bom? Vamos para o exercício. Então, pessoal, selecionei 3 daqueles que eu considero os mais importantes para quem tem algum tipo de dano a nível da coluna lombar, sobretudo para as lesões discais, tá? Vocês vão ver que elas vão ajudar muito. Eu quero que você entenda que a grande maioria das lesões de hérnia de disco, elas são no sentido posterior, lá na janela que vocês estão vendo lá atrás, tá? Elas vão para um dos lados, não é que elas não podem ir para o meio, mas elas vão geralmente para um dos lados. Eu vou ensinar para vocês como diferenciar para que lado que está a sua, ou suspeitar para que lado está a sua. Na dúvida, bota o lembrete aqui embaixo. Procure um profissional da área de saúde, procure pelo menos um fisioterapeuta com boa especialização ou então um médico que tem uma boa perícia clínica diagnóstica. Perícia clínica diagnóstica, tá bom? É importante a pessoa saber disso. Vamos lá, então, como eu falei, vai no sentido posterior e vai geralmente para um dos lados. Então, movimentos, pessoal, como flexionar o tronco, como eu estou fazendo aqui agora, abaixando a cabeça, por mais que possam te aliviar, porque tiram uma pressão do teu disco, geralmente empurram o disco no sentido posterior, então é ruim. Lembra que eu falei lá atrás no vídeo? Nem todo exercício que gera dor, de fato, é um problema? Pois é, isso aqui alivia na maioria das vezes a dor que você sente nas costas e isso muitas vezes agrava a lesão da sua coluna. Então não faça flexão, tá bom? Flexão nesse movimento. A maioria dos exercícios vocês vão ver, eu vou promover a extensão, tá bom? Já vamos começar com os movimentos. Outro ponto importante, você está sentado como eu estou aqui e você vai inclinar para um lado, por exemplo assim, apoia o seu cotovelo e inclina para um lado e você sentiu que lá na perna esquerda começou a arder, lá embaixo, lá na perna, no tornozelo, na região do dorso do pé e toda a parte posterior.
começou a arder, ok? Grava essa informação. E aí você fez para o mesmo lado, então, para o lado esquerdo. Vamos dizer que você tem uma cetalgia esquerda. Você fez isso e a dor aliviou. Aliviou a dor que você tem. Isso quer dizer que você tem um tipo de hérnia, um tipo de lesão. Ah, não, ela piorou muito. Quer dizer que você tem outro tipo de lesão. Então, cuidado, porque esse diagnóstico diferencial precisa ser feito, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou ensinar para vocês exercícios que vão beneficiar entre as duas esferas, tá bom? Vamos comigo, então? Vocês já entenderam que flexão é ruim? Vamos, então, com o exercício de extensão, ok? Eu vou aqui deitar na maca e eu quero que vocês me acompanhem, tá bom? Então, vocês vão deitar nessa posição, colocar os cotovelos logo abaixo dos ombros, ó, o ombro, o cotovelo logo abaixo do ombro. Nessa posição aqui, os joelhos eles ficam um pouquinho espaçados, não deixa eles encostados, afasta eles um pouquinho, tá? Mantendo um pouco para fora. A cabeça fica alinhada ao tronco, não fica forçando a cervical. E nesse ponto, eu quero que você faça uma força para jogar os seus ombros pro bumbum, lá para trás, certo? E para cima, no sentido do teto. Então, você está jogando para baixo e para trás. O ombro está bem longe da minha orelha, está bem longe da minha orelha. Nessa posição, você já está sentindo uma pressão na sua coluna, que é normal. E se você estiver sentindo algum formigamento nos pés, precisa ter o diagnóstico profissional antes diferencial. Mas se você sentir somente pressão na coluna, isso é bom, ok? Mantenha nessa posição algumas respirações profundas lá no umbigo. E solta. Ok? Vamos dizer que eu fiz 5 respirações. Aqui eu vou encurtar o vídeo para não atrapalhar para vocês, ok? Então faz umas 5, 7 respirações bem fortes nessa posição lá no umbigo. Lá pela 7ª você vai puxar lá bem fundo e quando você soltar lá, você vai tirar o peito do chão e vai tirar os cotovelos do chão. Então você puxa o ar, solta o ar e levanta. Nessa posição aqui, ó, vou parar um pouquinho para vocês verem, eu estou com todo o meu quadril relaxado, toda a pressão sendo jogada lá na minha lombar e os ombros longe da orelha. A cabeça acompanha o tronco, ela não exagera nem para cima nem para baixo, ela só acompanha. Solta o ar, vai lá em cima, puxa o ar e desce. Solta o ar e vai, puxa o ar e desce. Ok? Esse é o primeiro exercício, o exercício de extensão, tá bom? Vou sentar agora para explicar o próximo exercício. Nesse exercício, pessoal, é importante vocês entenderem que vai sentir pressão na coluna, você pode sentir algum desconforto na região lombar, mas não deve sentir formigamento ou ardência nas pernas. Se isso acontecer, quer dizer que a sua hérnia não está centralizada, ela não está no local, ela está migrando para um dos lados. Esse exercício seguinte pode ajudar você. Então agora nesse exercício, pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Vocês vão inclinar, por exemplo, vamos supor que é ainda a minha perna esquerda que me incomoda. E eu fiz um movimento para cá e percebi que ele doía mais. Meu Deus, nossa, doeu bem mais quando eu caí para a esquerda do que quando eu fiz para a direita. Eu fiz para a direita, a dor da esquerda ela foi, mas não foi tão ruim quanto quando eu fui para a esquerda. Aí você faz primeiro aquele exercício até você sentir que alivia, tá? Primeiro aquele exercício. Se não melhorar, procure um profissional de saúde especializado, tá bom? Mas vamos supor que não, você caiu para a esquerda e te aliviou a dor na perna, isso foi legal, ótimo. Então você fica nessa posição, coloca a outra mão atrás da sua cabeça e aí você vai virar o peito para o teto. Imagina que eu estou com a mão aqui, né? Virar o peito para o teto. Então você gira o peito para cima, estende a coluna, joga ela para frente e olha para o teto. Aqui você vai respirar fundo, pessoal, nessa região das costelas do lado direito. Como se você quisesse crescer essa região, ó. Eu estou olhando para o teto, ok? Essa mão atrás da cabeça. Então você vai fazer ali quantas respirações, Murilo? Umas 10 a 15 respirações até você sentir que alivia a pressão. E aí você volta para a posição neutra, ok? Fez isso para esse lado. É muito importante você entender que se você faz isso e piora a dor lá, ou você aumenta a dor lá, ou você continua sentindo a dor lá, isso não é benéfico. Se você fez para cá, para esse lado, a dor ela piorou muito, faz primeiro exercício número 1, ok? Primeiro exercício número 1. Se aliviou, já faz esse de cara e depois você pode fazer o número 1, ok? Eu sei que é confuso, mas eu não tenho como explicar para vocês todos os níveis de hérnia e como elas se comportam, porque isso é diagnóstico cinético funcional, propriedade do fisioterapeuta. Então eu estou explicando para vocês entenderem um pouco sobre dor, como ela se manifesta e o que vocês podem fazer para aliviar de imediato, ok? Ótimo. Agora vamos para o exercício número 3, tá, pessoal? Esse você pode até fazer para os dois lados,
mas tenha muito cuidado. Vamos com o mesmo exemplo em questão, que tem dor na perna esquerda e que quando eu caí para lá a dor aumentou. Então eu fiz o exercício 1, depois eu fiz o exercício 2. Agora, para essa pessoa, eu quero que vocês testem. Gira o corpo para o teu lado direito, como eu fiz aqui, e veja se te dói a perna esquerda. Depois gira para o lado esquerdo e veja se te dói a perna esquerda. É quase que via de regra, pessoal, que a rotação é contralateral. Então, se me dói a perna esquerda, eu vou rodar para a direita, ok? Eu posso fazer para os dois lados? Pode, porque a gente não sabe exatamente qual é o nível do seu problema. Eu estou dando algumas dicas, repito. Se você tiver dúvida, você deve procurar um profissional especializado, ok? Alguns exercícios não são benéficos para os dois lados. Vocês viram que nesse questão eu fiz só para esse lado? E, Murilo, se eu fizesse para esse lado? Depende do problema que você tem lá, você piorar ele. Entendeu? Então, cuidado. Eu estou dando um exemplo em questão e você tem que ver qual que você se enquadra, tá bom? O exercício número 1, pessoal, ele tem pouquíssimas contraindicações, aquele de barriga para baixo. Mas o 2 tem que ver o lado que você vai ter sintomatologia. Vamos para o exercício número 3, então. Girou para o lado direito, aqui você abre o peito, eu vou mirar lá para a parede, no caso aqui, vou mirar para a minha parede, abrir o peito, levar o peito como se fosse para o teto, gira bem para lá, esquece as suas pernas e nessa posição mantém e respira de novo bem fundo, na altura das costelas do lado esquerdo, tá? Então mantém aqui e solta. E tenta girar até mais, ó. Ok? E aí vocês vão fazer ali 10 respirações, ok? Por que os exercícios não têm tanta respiração? Lembra daquele tecido que eu falei que sai dentro do nariz, lá atrás da cabeça e passa pela coluna? Mais ou menos para vocês entenderem? Ele trabalha sob pressão, certo? Daquela interferência que o cara tinha na coxa pela cicatriz, isso também vai estar relacionado. Não diretamente, mas vai ajudar, certo? O primeiro exercício já não, ele é direto para empurrar a hérnia. O segundo, direto para empurrar a hérnia. Esse terceiro é mais para mobilizar a coluna, ajudar no reposicionamento da hérnia, mas ele também cria uma tensão muito grande, uma tensão muito boa, vamos dizer assim, naquele tecido que sai de dentro do crânio e vai para o cóccix, que é o saco dural, tá bom? Espero que você tenha entendido esses 3 exercícios. Segue o vídeo que eu vou te explicar como que você vai fazer novos exercícios, muito mais exercícios. Ter tudo isso na sua casa, no seu conforto, para você poder fazer uso desse conteúdo, beleza? Acompanha lá o vídeo. Bom, pessoal, agora que vocês acompanharam os 3 exercícios que fortalecem, que estabilizam, que equilibram a pressão intradiscal, que mobilizam estruturas relacionadas à condição discal, exercícios que vão ajudar não só a aliviar o sintoma de compressão discal, mas também vão aliviar relações com esses problemas, tá? Eu sei que são só 3 exercícios, mas são o suficiente para você ter um bom resultado, tá? E aí você vai me perguntar, Murilo, eu entendi toda a sua explicação, vi o vídeo inteiro, percebi que eu posso ter esses problemas do caso que você deu em questão, desde rinite, distúrbios respiratórios em geral, e eu, gente, poderia dar mais um monte de causa, tá? Problemas intestinais, tatuagens, traumas e acidentes que eu possa ter tido. Eu sei que eu tenho esse contexto todo. O que eu devo fazer para tratar a causa? Porque você entendeu, e se você não entendeu, volta o vídeo, que você tem que primeiro tratar a causa, depois tratar os danos que vêm dessa causa, que podem ser vários, e junto com isso, os agravantes, as coisas que pioram o seu problema, certo? Por último, corrigir o dano estrutural, se você tem realmente um dano estrutural, né? Uma hernia de disco, um abaulamento, uma protusão, né? E assim tratando todo o movimento. Por último, recuperar o movimento. Nesse processo, pessoal, de recuperar o movimento é onde entram os exercícios, né? Não é que os exercícios não podem ser direcionados antes para a questão de tratamento, mas eles entram muito mais dessa etapa final, né? Pós tratamento de causa do que antes, ok? Isso seria uma forma organizada de fazer. E eu sei que é complicado para você pegar exercício solto na internet, pegar atividade solta na internet, não sabe qual que é o exercício bom, qual que é o ruim, né? Viu esses 3, mas achou muito pouco, e eu tenho uma notícia boa para te contar. Já há um bom tempo eu produzi um material que era exclusivo para os meus clientes, então eu fazia todo esse processo de causas, sequelas, agravantes, tratava tudo e mandava para os meus clientes de forma simples para eles, uma gama de exercícios todos filmados e gravados de forma correta para eles poderem fazer em casa, extremamente de graça para os meus clientes, para as pessoas que já foram pacientes meus, né? E eu resolvi disponibilizar isso para você que está aí na internet, que me segue, que está no canal do YouTube ou que chegou pelo Instagram, enfim, disponibilizar isso para você se fizer sentido para ajudar você na restabelecer o movimento da sua coluna, tá? Esse material com 12 poderosos exercícios para estabilizar, para melhorar, para manter a sua coluna bem, está disponível. Basta você clicar aqui embaixo no link. Mas faz o seguinte,
Só vai lá e baixa realmente esse material, pega ele para você, se você se comprometer a cuidar da sua saúde, se você se comprometeu a achar todo esse contexto, fazer esse passo a passo inteiro. Não queira pular etapas, encurtar processos. O meu interesse aqui não é vender para vocês material, não é aqui vender serviço para vocês. Eu quero que vocês tenham acesso a uma informação de verdade, como qualquer cliente que chega aqui no meu consultório, que tem uma informação que faz a diferença na saúde das pessoas. Certo? Então, vai primeiro atrás da causa da sua dor, vai tratar os agravantes, vai melhorar seu organismo como um todo e na hora de recuperar o movimento, adquirir o material que está aqui embaixo. Do coração eu quero que você tenha acesso, eu tenho certeza que vai te ajudar. Esse é o material completo que você baixa no celular, tem a foto para explicar qual exercício, tem embaixo a descrição dos exercícios, as indicações e contraindicações, para quem que é bom, para quem que não é bom, e no canto superior de cada exercício tem um linkzinho que você vai clicar para assistir o vídeo. Assiste o vídeo com bastante qualidade, com bastante calma, 1, 2 vezes, e depois vai fazer os exercícios. São 12 poderosos exercícios, vocês podem criar variações, eles estão mais ou menos escalonados do mais leve para o mais pesado, mas depende do estágio da lesão que você tenha, tá? Na dúvida, pega esses exercícios, pessoal, leva junto para o profissional de fisioterapia, leva junto para o teu personal trainer para ele te dar um suporte, mostra para ele, tá bom? O que eu quero é que você tenha acesso à informação de verdade, um tratamento de verdade, uma qualidade de verdade na recuperação dos seus movimentos. Então, vem aqui embaixo nos comentários, clica no linkzinho, baixa o videobook para vocês e se você tiver alguma dúvida, você não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários do vídeo ou manda para mim lá nas caixinhas que eu abro do Instagram. Me segue lá no Instagram também e tamo junto, qualquer dúvida eu estou à disposição.